Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Muita paz, muita saúde. Jesus a todos nos abençoe e nos encontre em paz. Antes de começarmos, a nossa palestra chama-se Respostas do Alto. É sobre a prece. Então eu queria agradecer a nossa irmã Zuleika, que praticamente deu a introdução da nossa fala, falando sobre a eficácia da oração. O pensamento que é dirigido ao oceano de mentes, vibrações, de ideias, e como é um pensamento superior, nobre, encontra outros pensamentos superiores e nobres. E os pedidos que são feitos nessas orações, por nós, pelo próximo, pelos desencarnados, pelos que sofrem, pelos entes queridos, pelos indiferentes e descrentes, pelos dirigentes das nações, pelos dirigentes das grandes instituições, conglomerados econômicos. Imaginem vocês, se todos os dirigentes dos conglomerados econômicos do mundo fossem verdadeiros cristãos, não haveria mais pobreza nem fome no mundo. Não morreriam como morreram hoje milhares de crianças, jovens e adultos de fome durante o período do dia de hoje, aqui na nossa terra. Como poderemos implantar a regeneração enquanto alguém estiver morrendo de fome entre nós? Como? Então, os pedidos feitos a Deus são respondidos. O problema é que nós não entendemos as respostas. Por isso que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lição número 166, escreve esta crônica maravilhosa, Respostas do Alto. Mas, ligando o assunto iniciado pela nossa irmã Zuleika, encontramos no Sermão da Montanha, o maior poema já pronunciado por uma voz humana em toda a história da humanidade. Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Jesus. No capítulo 7, a partir do versículo 7, diz Jesus no Sermão da Montanha: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, acha, e àquele que bate, a porta lhe será aberta. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho que lhe pediu um pão? Ou lhe dará uma cobra se o seu filho lhe pediu um peixe? Ora, conclui Jesus, se vós que ainda sois maus, já sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que nos ama a todos indistintamente. O que não fará o Pai por nós, seus filhos? Vemos nas três afirmativas de Jesus, pedir, buscai, batei, que há uma constante nas três afirmações. A constante é a origem. Somos nós que temos que pedir. Somos nós que temos que buscar. Somos nós que temos que bater.
Jesus, Pedro, João, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, a mãe do Senhor, a Santíssima, já estão nas regiões celestes. Nós é que precisamos ir para lá ainda. Então Jesus aplica os verbos para que nós possamos dar origem a todo o processo de amor de Deus e de assistência espiritual. Temos que pedir, temos que procurar e temos que bater a porta. E quando oramos a Deus de coração, com sinceridade, Ele nos responde. Como foi lido, os seus anjos, os espíritos puros, cuja existência é cumprir as vontades de Deus, classificam-nas, organizam-nas, as orações, para o atendimento, a fim de que Deus nos envie as respostas. Entretanto, Deus nos envia as respostas e nós não entendemos. E porque não entendemos, perguntamos: por que demoras, Senhor? Ou dizemos ao outro: eu oro, mas Deus não me responde. E a resposta já veio. E por que não conseguimos detectar a ajuda do alto que chegou a nossas vidas? Porque somos como os cavalos nas parelhas. Só vemos o momento. Deus vê a eternidade. Nós vemos o dia de hoje. Os bons espíritos, os puros espíritos, veem toda a nossa história. Todas as nossas reencarnações, desde a primeira até hoje. Conhecem o nosso histórico. Então, Emmanuel vai nos escrever, orientando-nos como entender as respostas, a fim de não blasfemarmos contra Deus, a fim de não questionarmos o que a providência nos encaminha a benefício de nós mesmos. Embora pela nossa ilusão e pela nossa visão muito deturpada, muito limitada, o que Ele nos manda a nosso benefício, às vezes entendemos como prejuízo. Como prejuízo. Um grande companheiro de mesa dos trabalhos de Chico Xavier, do Centro Espírita, que ficava à mesa ajudando nas vibrações. Ele fez um esforço durante alguns anos, juntou um dinheiro, ele era empresário, mandou reformar toda a sua loja de informática em Belo Horizonte. Ele saía de Belo Horizonte e ia para Uberaba, antes para Pedro Leopoldo, participar das reuniões, quinta-feira. Trocou tudo, modernizou, na mesma noite. Assaltantes entraram na loja. Não contentes de levar tudo que puderam, quebraram tudo que tinham lá. O outro dia era dia de trabalho, quinta-feira. Ele se controlou, orou e foi para o trabalho. Mas, durante a reunião, fervilhava a sua mente. Por que Deus fez isso comigo? Por que eu fui o alvo desta maldade? E outras questões. Um pensamento assim, desgovernado, em uma mesa de trabalhos mediúnicos ou de trabalhos públicos mesmo, palestra,
atrapalha muito a conexão das mentes e dos corações com os bons espíritos que estão aqui presentes. Antes de nós chegarmos, já preparar o ambiente. Os que passam no primeiro portal da casa e depois neste aqui, vão sendo analisados por eles sobre as suas necessidades mais urgentes. As que forem possíveis serão atendidas agora. Todas as vezes que há um trabalho nesta casa. E em todas as casas espíritas, mas também em todas as igrejas católicas e em todas as Assembleias de Deus. Porque o amor de Deus não faz acepção de pessoas, de crenças. Então, Chico, que é um Chico, que é de segundo Divaldo, tinha todas as mediunidades conhecidas, todas. Foi até ele para acalmá-lo, bateu no ombro e disse para ele uma frase enigmática: graças a Deus, meu filho, você conseguiu devolver tudo. E não disse mais nada. Disse, meu Deus, que negócio é esse? Graças a Deus você devolveu tudo. Chico via as peripécias que ele havia feito em encarnações anteriores, amealhando dos outros para si. E agora que ele era espírita, conhecia a doutrina, tinha fé, estava forte, a providência, atendendo às orações, enviou a reparação com vistas à evolução dele. Mas ele não entendeu assim, claro, nem nós não entenderíamos. Nós ficaríamos chateadinhos, claro. Mas ele se quitou de débitos pretéritos. O próprio Chico passava uma daquelas fases terríveis. Críticas, zombarias, artigos na imprensa, pessoas que o abandonavam, outras que o traíam. E ele orou. Orou, mas pensou: o meu coração está ferido. Era tanta decepção com as pessoas. O meu coração está comprimido. O meu coração está dorido. Mas orava. Emmanuel chegou, notando o seu estado. Chico, quero te contar hoje uma história, o que é incomum em Emmanuel. Emmanuel é disciplina, trabalho e ordem, e acabou, produziu, pronto. Mas hoje, por necessidade do Chico, quero te contar uma história. Conta-me, nos tempos de Jesus, um soldado romano muito jovem entendeu as palavras que o mestre dizia. Recebeu-as no coração e no entendimento. E tudo fazia para estar sempre por perto de Jesus. No seu trabalho dentro do templo na Torre Antônia, sempre que podia, ele se aproximava para proteger Jesus, para separar, dissipar as multidões. E foi prestando atenção na mensagem, e foi se banhando com a mensagem. E o seu coração foi se enchendo de ternura, de bondade, de perdão, de compreensão, de tolerância. E é claro, ele mudou. Já não tratava como tratava antes os que estavam sob custódia do império, através dele, da sua ação militar. Tratava bem os prisioneiros, os acusados, as pessoas em geral. Os amigos notaram a mudança e prestaram atenção. O que será que está acontecendo com ele?
Até que descobriram que era porque ele conhecia a mensagem, acreditava na mensagem e estava se transformando para melhor em consequência do entendimento da mensagem. Sentia a mensagem de Jesus no seu coração. Claro que há invejosos, despeitados, que não conseguem fazer o mesmo. Denunciaram-no ao comandante. E o Chico, prestando atenção na história, o comandante mandou chamá-lo imediatamente, porque nesta altura Jesus já era conhecido como alguém que tumultuava o templo, causava sempre manifestações, perturbações populares. Mas não era Jesus que fazia isso, eram os seus adversários do templo, os sacerdotes. E já havia queixas aos romanos da presença de Jesus no templo de Salomão ou de Jerusalém. Denunciaram, o comandante mandou chamar. E logo que ele parou em pé e o saudou, sem nenhuma formalidade: onde está este Jesus que você admira? Queremos prendê-lo. Ele sentiu que era um momento grave da sua vida. Os romanos não toleravam qualquer tipo de deslize militar. Quando o procônsul romano liberou Gesiel, que era Estevão que era Gesiel, que o curou da peste no navio, jogou ele no bote de algum dinheiro, disse a ele: você troque de nome e nunca conte a ninguém o que aconteceu conosco. Porque eu não posso ser acusado de ter ajudado alguém que era um prisioneiro, ele era remador da galera romana. Mude de nome. Então qualquer oficial romano que saísse dos trilhos era punido severamente para servir de exemplo. Então o soldado sentiu que era a sua hora de marcante, mas com muita coragem da fé, que muitos judeus nunca tiveram, ele aproveitou a saudação de César, bateu no coração e disse ao comandante, olhe nos olhos: Jesus está aqui. O comandante levantou, chamou os outros soldados: arranquem Jesus daí imediatamente. Prenderam nas mãos e com os punhais e as adegas tiraram o coração dele pulsando. Claro que ele desencarnou. E quando Emmanuel está terminando a história, vem se aproximando uma luz que vai crescendo, crescendo. Depois parecia o sol dentro do quarto de Chico. E quando Chico viu, era o soldado romano, com a aparência que ele teve quando foi morto. E do seu peito, no lugar do coração, é que saía o foco de luz como um sol. Emmanuel quis dizer a Chico: Chico, tu estás com uma dorzinha no coração, mas olha o que é preciso fazer para se entregar ao Cristo. Como se ele dissesse: por que estás reclamando? É assim mesmo. Então, Jesus ordena primeiro que nós queiramos pedir, tenhamos fé no que vamos pedir, que nós o busquemos na sua mensagem e que nós batamos à porta. E que porta? A que ele fala no próprio Evangelho de Mateus: a porta estreita. Porque a porta larga não precisa bater, está aberta. Porque ela conduz a alma às facilidades da vida, às concupiscências, à perdição moral. A porta larga está sempre aberta. E disse Jesus: e são muitos os que por ela entram. Agora,
temos uma questão. O que pedir? O que pedir? Pedidos inconvenientes? Deus não pode atender, senão Ele não estará sendo um bom Pai para nós. De acordo com o que escreveu Paulo numa de suas cartas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então é preciso saber o que convém a quem? A sua personalidade de hoje? Fulano de tal, CPF número tal, identidade tal? Não. Ao que convém ao seu espírito. Porque a sua personalidade vai ser devolvida à terra no momento certo. Mas o seu espírito prossegue. Então precisamos ter discernimento para saber o que pedir. Para que Deus tome as providências cabíveis. Mas algumas coisas que pedimos não são cabíveis para a nossa atual existência. Pode ser para uma outra. Mas no momento não temos maturidade para receber aquilo que estamos pedindo insistentemente. Então, por bondade, por inteligência e por justiça, fica em suspenso este pedido. Porque se vier, talvez nos traga mais prejuízos do que vantagens. Deméritos do que conquistas e vitórias morais. É por isso que Emmanuel, comentando este tema, escreve assim: respostas do alto. Eu copiei e colei e botei em letras grandes, devido à minha idade, que já está um pouquinho experiente. E para eu não ficar com o braço lá, que já está curto. Então, diz assim: e qual o pai ou a mãe dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Mateus 7, versículo 7. Diz Emmanuel, nas diversas religiões e expressões da fé, encontramos muitos irmãos com o coração cansado, desiludido. Dizem eles que têm orado muito, mas que não têm recebido as respostas do alto. O problema é a questão que ele vai desenvolver. Para esses, a oração é como um remédio, mas que não tem tido muito efeito para aliviar as suas dores e sofrimentos. Então eles se sentem ainda doentes, enfermos, desenganados. Mas, diz Emmanuel, se pensarmos um pouco mais, teremos uma ideia melhor da vontade de Deus, como foi dito na preparação. Porque o Senhor da vida jamais oferece pedras a um de seus filhos que lhe peça pão, como disse Jesus. O problema é que nem sempre é possível nós compreendermos imediatamente, de pronto, as respostas de Deus em nossas vidas. No entanto, se pudermos refletir um pouco mais, perceberemos toda a sua sabedoria. Então, na década de 70, você chega aqui em Brasília, no Distrito Federal, cheio de sonhos e de planos. Com muito esforço consegue uma colocação em um emprego, casa-se, vai, aluga um apartamento, vai morar com sua esposa. E aí está terminando a década de 70, começa de 80, vem a inflação, a corrosão diária do dinheiro. O seu salário que durava 15 dias já dura só 10. Você conhece o espiritismo, começa a frequentar
assistir palestras, tomar passes, ler os livros básicos, fazer o ESD. E começa a orar, faz o Evangelho no lar toda semana, e começa a intensificar a oração, porque os problemas estão recrudescendo. Está difícil pagar os boletos, as contas, comprar comida, pagar o colégio dos meninos. E você pede ajuda, ora, pede ajuda. E num belo sábado, chega do interior de um dos estados do Brasil, um parente seu, que pede para ficar uma semana na sua casa, para fazer vestibular ou prova de concurso, muito comum aqui no DF. Ele faz a prova, aguarda o resultado, sai o resultado. Às vezes passa, às vezes não se classifica. Pede para fazer o próximo concurso. E faz o próximo concurso. E espera o resultado. E às vezes se classifica, às vezes não. E o tempo vai passando. Anos depois, o seu parente continua morando com você. Aí você diz, justo quando eu orei, quando eu me tornei espírita, quando eu comecei a ter fé, evangelho no lar, é isso que Deus me manda? E tem uma curiosidade nesses parentes, como eles comem, gente. É impressionante. É uma coisa fantástica. Mas você vai levando, fazer o quê? Os anos se passam, você cria sentimento de amizade por ele por você. Ele acaba passando, se colocando num trabalho, começa a ganhar dinheiro, conhece uma moça também, se casa, aluga o seu apartamento e vai. E os anos correm. 15 anos depois, saindo quase do nada, cai sobre a sua casa uma desgraça, um problema terrível. Algo inesperado, inusitado, mas de efeitos dolorosos. Você não tem como equacionar o problema. Você não tem a quem recorrer. Você não sabe o que fazer. E o sofrimento chega e abate. De repente, não se sabe por quê, aquele seu amigo, parente, vem lhe visitar. E ele lhe conta que ele está em ótima situação, passados 20 anos daquele fim de semana que ele veio passar aqui na sua casa. 20 anos depois. Você conta o que está acontecendo, ele diz, pois é, eu vim lhe ajudar, porque você merece. Você me acolheu. Se você tivesse me mandado embora, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Hoje eu sou formado, universitário, tenho minha profissão, ganho bem, estou bem estabilizado. Vamos fazer a equação do seu problema, vamos resolver. E se você tivesse expulsado ele 20 anos antes? Quem iria agora segurar sua onda? Você orou lá, mas a resposta chegou no momento certo, 20 anos depois. É isso que Emmanuel quer explicar para nós. Nós somos imediatistas. E agora tem os pós-imediatistas, que querem coisas para ontem. Então, quando pedirem a vocês coisas para ontem, quem não teve um chefe que já fez isso? Pedindo coisas para você. E para quando é isso? Aquele processo complexo de mais de 200 páginas. Você quer se parecer para quando? Para ontem. Ah, mas para ontem não pode, porque eu não posso mudar nada de ontem. Mas eu posso trabalhar hoje para fazer um amanhã melhor. Segundo aquela grande frase do Chico. Então nós somos imediatistas.
Mas Deus é tão calmo que Ele criou a eternidade. E para nós, que não somos eternos, porque eterno só Ele o é, nós somos imortais e infinitos. Depois que Deus nos deu a humanização, a identidade e o livre-arbítrio, existiremos para o resto do sempre. Claro que isso foi uma fórmula de Deus para que ninguém escape da purificação pessoal. Porque tem pessoas aqui na Terra que a gente examinando diz, será que vai conseguir? Tem cada peça, gente. Temos malas sem alça na Terra que a gente diz, eu acho que só com a eternidade ele vai conseguir. Então, Emmanuel está nos explicando, é preciso que tenhamos fé em nós próprios, em Cristo, em Deus, nos bons espíritos, e trabalhemos para que tudo aquilo que almejamos seja facilitado por nós. Quando nós próprios facilitamos os caminhos, a providência com mais rapidez nos alcança para ajudar-nos. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, continua Emmanuel. Em muitas ocasiões e circunstâncias, as surpresas desagradáveis e desilusões, que hoje podem parecer amargas, acabam se tornando avisos benéficos. Uma doença ou uma enfermidade longa podem ser novos recursos de reparação e de evolução. Em 1980, eu entrei na minha casa espírita, a qual estou até hoje, a Comunhão Espírita de Brasília. Eu já entrei direto num grupo chamado Aprendizes do Evangelho, GAEV, que implantava o Evangelho no lar na casa das pessoas que se inscreviam na secretaria. Nós tínhamos que ter a permissão da pessoa e a vontade. Era uma ficha que ficava na secretaria. Aí tinha uma placa, Evangelho no lar, aí tinha seta. A pessoa vinha, preenchia a ficha, e era interessante, 35% não eram espíritas. Tinha uma pergunta lá, marca espírita? Não eram. Aí quando a família não era espírita, nós levávamos o Novo Testamento. Porque pertence a todos os cristãos. Então tínhamos que estudar o Novo Testamento para associá-lo à visão espírita e para pedirmos permissão. Olha, o que a senhora está falando, na visão espírita, de acordo com esta parábola, Jesus está dizendo que cada espírito que vem à Terra recebe de Deus todos os patrimônios possíveis que ele mereça e saiba administrar, para na encarnação que vai começar, ele tenha sucesso. É a parábola dos talentos. O que é mais capaz? O Senhor dá 5 talentos. O que não é tão capaz? O Senhor dá 2 talentos. E o brasileirinho, o Senhor já fica com o olho assim, enviesado, dá só 1 talento mesmo. Fica de olho. Então, precisávamos conhecer o Novo Testamento para poder conversar com a família. Pois bem, na Asa Sul, em uma quadra abastada, uma família, marido, mulher e o filho e a filha, um casal. Todos adultos já, eles com mais de 18 anos. Nós começamos a fazer o Evangelho. E notamos que todos diziam alguma coisa, os filhos, o rapaz, a moça, a esposa, e o marido não dizia nada, calado. Eram 5 reuniões de assistência que nós víamos, com espaço para poder a família ir se acostumando ao Evangelho. Quando foi a última visita, assim que nós lemos o Novo Testamento e fizemos os comentários à luz do Espiritismo, aí abrimos a palavra para eles dizerem algo. Ele disse, hoje
Sou eu que vou falar. Eu fiquei calado em todas as reuniões. Agora eu vou falar e contar a minha história. Nossa Senhora, que história! Ele era aquilo que a gente chama de um déspota, um tirano doméstico. Alguns anos atrás. Aqueles que, quando o veículo dobra na rua aqui do Guará, o cachorro lá da casa já sai correndo, chorando para se meter embaixo da casinha dele. Porque ele está chegando. Ele contou em detalhes. Demorou, foi longo, eu não posso falar aqui por causa do tempo. Chegou a ele, de repente, um acidente e uma enfermidade. 8 meses, deitado numa cama, cheio de ferro nas pernas, olhando para o teto, pensando na vida. E era uma família que a gente chama católica praticante. O evangelho lá foi pedido pela esposa, mas em agradecimento, como havia se transformado o lar. E nesses 8 meses, ele disse, fiquei pensando, 1 mês inteiro, o primeiro de revolta, o segundo mês um pouco mais calmo, mas rebelde ainda. O terceiro mês, comecei a ter umas ideias estranhas. A partir do 4º mês, eu comecei a me conformar. Mas no 5º e no 6º, eu comecei a ter uma força dentro de mim, que eu acho que é a fé. Começou a crescer dentro de mim. E eu comecei a orar. Orava. Eu tinha 24 horas, todos os dias. Orava. Pedia a Deus ajuda, queria força, queria ser outra pessoa, queria ser melhor. No 7º mês, ele já não aguentava mais e disse, Senhor, se tu me levares de volta para casa, com a minha esposa e meus filhos, e eu me recuperar totalmente, eu te prometo que eu serei outra pessoa. Jurava todo dia isso. E teve alta, voltou para casa, com muita dificuldade, foi se recuperando. Mas a surpresa para a esposa e os filhos foi como ele conversava com eles depois que voltou do hospital. Respeitoso, dialogador, fraternal. Pedia a opinião da esposa, ele que não admitia nada, dos filhos, e foi se transformando e a cada dia uma surpresa diferente. Até que um dia alguém lhe recomendou ir à comunhão, ele foi, assistiu palestra, depois levou a esposa, levou os filhos, conheceram o Evangelho sob uma nova visão, tiveram a ajuda dos irmãozinhos que procuravam atrapalhar a vida da família, que foram tratados na casa espírita pelo esclarecimento. E o que mais colaborou para não mais haver perturbação no lar foi a mudança estrutural que ele operou dentro de si mesmo. Os espíritos não tiveram mais como atingi-lo. E aí pediram o Evangelho no lar como coroamento deste processo. Quando ele acabou de contar, ele chorava. A esposa chorava. O filho chorava. A filha chorava. É claro que eu chorei também. Todo mundo chorando. Todos nós chorávamos. Isso foi há 30 anos atrás. Mais de 30, década de 80. E eu nunca esqueço essa história, nunca esquecerei. Tenho até um pouquinho de inveja dele, que eu não consigo fazer o que ele fez nesta encarnação. Agora, será que a gente vai precisar de um grave acidente para ficar 8 meses imobilizado no hospital? Para fazer o que a gente já sabe que temos que fazer? Será que é preciso isso?
um acidente, um AVC, o surgimento de um câncer. Não precisa, isso são medidas extremas. O maior número de medidas são convites para nós, de Deus, da providência. São convites. Alguém que nos fala algo bom, uma mensagem que vem pelo WhatsApp, alguém do centro que nos convida para uma tarefa. Os convites enxameiam no nosso dia a dia. Mas nós não nos apercebemos. Então este exemplo vivo daqui de Brasília, Asa Sul, faz-nos fazer esta pergunta, a mim mesmo e a vocês: será que nós vamos precisar de um acidente semelhante para ficar 8 meses parado numa cama olhando para o teto, que nem mexer o rosto quase ele podia, para poder termos força de mudar? Então, continua Emmanuel. Às vezes, as flores da compaixão do Cristo vêm acompanhadas de espinhos. Em outras, as bênçãos da divina medicina aparecem como feridas santificantes, porém temporárias. Foi o caso dele. 8 meses, acabou um dia os 8 meses. Mas a mudança estrutural ficou. Então, para ele foi uma bênção. Ou melhor, ele soube aproveitar a finalidade reeducativa da dor, orando, tendo fé, despertando a fé e se comprometendo a mudar. E mudou. Isso é que é o mais importante. Também é comum no dia a dia das lutas o Senhor nos levar de volta ao mundo espiritual inesperadamente, evitando assim que continuemos nos complicando com a repetição de graves delitos, atraindo para nós mais sofrimentos para um futuro breve. Então, às vezes, de repente, a pessoa não tinha doença nenhuma, desencarnou. Ou, às vezes, é um garoto de 16 anos, de 15, de 12. E não sabemos o porquê, qual a razão. Nós somos pessoas de fé, nós oramos. Por que Deus fez isso? Perguntamos sempre. Por que logo eu? Por que não o vizinho, aquela pessoa que eu não gosto, aquele que me fez mal no trabalho? Ou o mais culpado de todos? Por que não o síndico do prédio que ninguém gosta? É uma das provas terríveis hoje no mundo moderno, ser síndico de prédio. Haja paciência. Maleabilidade, conversa fraterna, tirar tudo por menos. É incrível a vida moderna. Então, Deus não manda telegrama, porque se mandasse nós desesperávamos. Imagine qualquer um de vocês receber um telegrama de Deus: daqui a 30 dias, meu filho, você estará aqui conosco no paraíso. Me diga, o que você ia fazer nesses 30 dias, hein? Eu tenho certeza, você ia pintar o 7, o 14 e o 21. Não é? Então é melhor a gente não saber. Quando a morte chega, ela nos leva e pronto. Nas Arábias havia um homem rico, muito rico, que tinha uma estranha mania. Só levantava da cama depois de tomar um chá de uma determinada erva. O servo dele, especificamente para isso, ia na feira próxima, comprava as folhinhas, fazia o chá, fervia e levava na cama 6 horas para ele poder levantar. Nesse dia o servo foi, e quando ele, correndo meio atrasado, dobra, sem olhar, dá de encontro com uma pessoa. Mas que pessoa! Era alta, capuz preto, túnica preta, luvas pretas, magérrima.
Mas quando ele viu na mão aquela foice, era a morte. A morte olhou para ele olhou para a morte, ela sorriu. O sorriso dela é igual ao da Mona Lisa. Ninguém sabe o que significa. E ele já foi ficando tremendo. Ela tirou as mãos esqueléticas, enfiou na túnica, puxou uma caderneta e foi folheando, olhando para ele. De repente ela parou e apontou o dedo para o nome. Ele, meu Deus do céu, ela veio buscar. Saiu correndo e não comprou as ervas. Chegou com o amo e disse, amo, eu lhe sirvo a vida inteira, pelo amor de Deus. Me empreste um cavalo veloz e um mantimento. Eles moravam em Acaba. Eu vou partir para Bagdá. Porque os sacerdotes dizem que quem consegue fugir da morte ganha 10 anos de vida. Eu mago fiz 30 anos, meu amo. O amo era um homem de coragem, um homem bom. Deu o cavalo, os mantimentos, ele fugiu. Mas ficou sem um chá. Ele foi lá, ele mesmo, buscar. E quando ele dobra uma esquina lá nas barracas da feira, está de frente com a morte. E a morte, desculpe, cavaleiro. E ele, que era muito corajoso, disse assim, é a segunda vez que você atrapalha o meu dia hoje. Olha como ele falou com a morte. Aí ela disse, perdão, cavaleiro, eu nunca ouvi. Eu explico. Mais cedo, meu empregado veio aqui comprar essas ervas para o meu chá. Bateu de frente com você. Você olhou para ele olhou para você, você tirou a caderneta, procurou nas páginas, achou o nome dele e apontou. E ele, apavorado, foi embora, eu perdi meu servo. Ela tirou a caderneta, é verdade. Eu fiquei surpreso de encontrar ele aqui hoje, porque está marcado aqui que eu devo buscá-lo hoje às 18 horas na cidade de Bagdá. Ninguém foge da morte. Quando é a hora, você vai atrás dela para se encontrar com ela, não é? Então temos que concluir a nossa fala, que já estamos até atrasados. Diz Emmanuel, concluindo a sua mensagem, que as respostas do alto, assim, meus irmãos, tenhamos a perfeita compreensão e estejamos plenamente convictos de que, diante das nossas orações, todos os impedimentos, limitações, insucessos, dores e sofrimentos nos são concedidos como bênçãos e respostas do alto aos nossos pedidos de socorro, de ajuda e de aprendizado, dentro da onisciência divina, e não dos nossos caprichos, dos nossos sonhos e dos nossos planos, dentro da onisciência divina. Elas vêm sob a forma de lições para nos ensinar quais são os verdadeiros tesouros dos céus e as alegrias mais puras da vida espiritual. Então, a nossa conclusão: as respostas vêm, mas é preciso que saibamos buscá-las e interpretá-las. Se eu tiver mais 2 minutos, eu conto a última história, mas você que decide, que é o presidente. Obrigado. Isso é chantagem. Qual é o presidente que vai dizer, não, pode sair da tribuna? Dona Ambrosina saiu de Santos e foi para Uberaba. Ano 1986. Fim de semana, domingo. O Chico convidava alguns amigos para um almoço na casa dele. As pessoas entravam, falavam com ele, cumprimentavam. Era self-service, fazia o prato. Ele ia de mesa em mesa, falando, conversando. O Chico era um gentleman. Orlando Noronha, que nasceu, cresceu no meio do pessoal do Chico, é médium, estava na fila esperando ser chamado para entrar, porque a casa era pequena, entrava de poucos. Eram poucos convidados, contados a dedo. E ele estava na porta, era a vez dele. A dona Ambrosina chega,
vai direto com quem? Com o médium, gente. Médium atrai. E por que médium atrai? Para o médium beneficiar a pessoa. E ela já foi dizendo para ele, eu estou aqui para a vida ou para a morte. É a minha última medida nesta vida. Ele viu que o caso era grave. A face dela toda comprimida, a depressão instalada, a vontade de fugir da vida, quase escrita na testa. E era uma senhora, uma mãe veneranda. E ele, que é médium, intuiu-se. Me conte, qual é o seu problema, minha senhora? E ela não disse o nome. Ela disse, é o meu filho. Lá em Santos, ele saiu para a praia com os amigos e nunca mais voltou. Era domingo, eu fui chamada ao IML para identificar o cadáver. E era o meu filho. Perguntei como ele morreu. Os policiais não sabiam. Uns dizem que ele se jogou lá das pedras no mar. Outros dizem que ele escorregou e caiu. Outros dizem que eles estavam brincando e houve um acidente e ele caiu. Então nós estamos investigando. Mas a senhora tem que identificar o corpo. E ela disse, é meu filho. E desabou o mundo. O chão saiu, ficou um vazio. Era filho único, 16 anos. E ela foi ao Chico. Abriu a bolsa e mostrou, este é o remédio que eu estou tomando controlado, tarja preta. Mas quando abriu a bolsa, o médium, que é esperto, viu uma outra sacolinha, cheia de balas de espingarda de chumbo. E ele, o que é isso aqui? É isso aqui, com isso aqui que eu vou me matar hoje, se eu não conseguir falar com o Chico. Ele disse, vou lhe colocar aqui comigo, vamos ver se eu consigo, a senhora não está entre os convidados. E o rapaz que controlava a chamada, quando ia chamar o Orlando Noronha, que é o médium, alguém chamou lá de dentro, ele foi, aí ele, entra aqui na minha frente, venha, entrou com ela, e ela ficou sentada num canto, e o Chico, atendendo as pessoas, de repente parou, olhou para o Orlando Noronha e disse, meu filho, faça um favor, chame aquela senhora que está sentada bem ali. Ele, ai meu Deus, o Chico já descobriu que eu fiz um trambique. Foi lá. Olha, o Chico quer falar com a senhora, mas não diga que fui eu que lhe botei aqui para dentro, hein? Vai lá falar. Quando ela chegou, o Chico, que beijava a mão de todos que entravam, e as pessoas beijavam a mão dele, o Chico, em vez de beijar a mão apenas, beijou a mão e abraçou. Abraçou-se quase um minuto. Aqueles abraços que o Chico vai sugando todas as suas dores, para você se sentir bem. Porque não adianta a palavra quando uma mãe perde um filho, uma esposa perde um marido. Não adianta a palavra. Por mais bonitas que sejam. É melhor abraçá-la e participar da dor dela para ela ficar um pouco mais aliviada. E quando ela respirou fundo, ele disse, Dona Ambrosina. Ela levou um choque. Ela não tinha dito o nome para ninguém. Dona Ambrosina. Para que tanta tristeza, minha irmã? Tenha mais fé. Deus é o autor da vida. O seu filho Marcelo, deu o nome do filho, está aqui com a senhora. E ele está dizendo para a senhora não ficar com raiva da vida, nem de Deus, porque isso dói no espírito dele, lá onde ele está. Ore mais, tenha fé. Ele não está sozinho. Ele está com a sua mãe, que é avó dele, e ela também se chama Dona Ambrosina. Ela tomou um choque. Ele consolou, fique à vontade, depois eu converso mais com a senhora. Ele veio, conversou, ela foi embora para Santos, ainda disse para ela, e por favor, Dona Ambrosina, não faça o que a senhora quer fazer com isso que tem na sua bolsa. O Chico é danado. Não faça o que a senhora quer fazer com o que tem na sua bolsa. Não faça. Ela acabou voltando para Santos, o tempo passou, e ela ficou curiosa. Como é que esse homem soube de tanta coisa de mim? Até o nome do meu filho ele sabia. Como foi que ele morreu? Ele disse, o seu filho teve um problema cardiorrespiratório fulminante. Quando ele caiu nas pedras do mar, até isso ele sabia. Ele já estava morto. Era o dia dele. Dona Ambrosina, não chore mais, não fique assim. Ela voltou para Santos e ficou curiosa com isso na cabeça. Foi no centro espírita.
assistiu uma palestra, tomou um passe, voltou, tornou-se trabalhadora e hoje é uma trabalhadora de uma casa espírita de Santos. Então, a resposta vem. O problema é que eu não tenho mais tempo para explicar outras respostas, porque eu já estou atrasado. Eu já estou atrasado demais. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui, buscando as respostas que Deus nos manda. Tenhamos fé. Muito obrigado a todos por estarem aqui.